Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Palácio Podcast, temporada 2. Temporada 2. Depois de quase um ano sem fazer o podcast, estamos de volta. No meio tempo aí tivemos nosso filhinho, que está com 60 dias de vida. E ele está agora com a Dinda dele para a gente poder fazer esse podcast, né, amor? Exatamente. Dinda, obrigado pela sua presença, porque com filho pequeno a gente sabe que as dinâmicas mudam, né? As coisas mudam, a gente não consegue mais ter aquela liberdade de fazer tudo o que a gente bem entende na hora que a gente bem entende. Falando nisso, como é que tá sendo pra você? Maravilhoso. Ser pai. Maravilhoso. Conta um pouco pra gente. Vamos ver, por onde começar? Acho que ser pai eleva o nível da sua responsabilidade como homem. Então, o nível que eu estava antes de responsabilidade já considero um nível alto, porque minha esposa é minha família, já é minha família. Então, já tinha a missão de cuidar de você, de prover, pensando no nosso futuro, na nossa futura família propriamente dita com os nossos filhos e tal, mas a partir do momento que chega o filho, você olha para aquela criaturazinha, né, materializada e você, esse ser depende 100% de mim. Eu sou o exemplo total para ele, né? Ele vai modelar as minhas atitudes, ele vai modelar as coisas que eu falo, as coisas em que eu acredito, e as coisas que eu faço, que é o mais importante, né? Não só o que eu falo, mas ele vai observar as minhas atitudes. E a partir daí se você está consciente para isso e pronto para essa missão, você entende o nível de responsabilidade que isso é, de moldar o caráter de um outro ser humano. Total. Que vai impactar todas as pessoas à volta dele durante uma vida inteira, e a gente vai preparar ele para ser um líder. Então é um nível de responsabilidade alto. Ao mesmo tempo, para algumas pessoas isso pode parecer pesado, pode parecer denso, pode parecer, nossa, caramba, que coisa, né? Mas é muito satisfatório, é muito engrandecedor. É muito bom você sentir que você tem uma missão nas coisas que você faz, mais do que simplesmente você fazer por fazer, né? Você viver ali em prol do seu próprio conforto, do seu próprio lazer, das coisas que você tem vontade de fazer, mas você fazer coisas em que você enxerga uma missão, um propósito de vida, e para mim o maior propósito de vida de um homem é construir sua própria família, ter os seus filhos e dar esse exemplo. Então, a partir do momento que você concretiza isso, você vive essa missão, isso é muito satisfatório, muito engrandecedor, muito empoderador, e você se sente muito encaixado nesse papel de homem, sente que você está fazendo o que você veio a esse mundo para fazer, independente do cansaço que independente das coisas, isso o lado infantil das pessoas vai muito para essa direção, né? Da dificuldade, do que é cansativo, do que é desconfortável. Exatamente. Mas é muito... Quando você enxerga dessa forma, você só vê coisas boas. Você só vê prazer naquilo cada vez que ele acorda, que ele me olha, que ele dá um sorriso, que a gente conversa, né? Que a gente conversa bastante, eu e ele, né? Quando a gente faz as nossas brincadeiras, quando eu pego ele no colo, quando eu converso que ele está chorando para acalmar ele, quando eu troco a fralda dele, que dá para ver que ele está agoniado, e aí eu trago essa calma para ele, trago essa regulação que ele ainda não tem, mostro o caminho para ele como um mentor de vida, né, desde esses primeiros momentos. Então tudo isso para mim é muito prazeroso, é muito bonito. E é um sonho viver isso. É assim que está sendo para mim. Maravilhoso, uma experiência incrível. E é muito legal poder te ver nesse lugar tão especial. É muito lindo ver você como pai, você é um pai maravilhoso. As suas interações com o Ari, que são sempre as coisas mais fofas do mundo. Vocês dois são assim, uma coisinha linda. É muito bonito ver o quanto ele gosta de você, o quanto ele fica feliz quando ele vê o papai, né? O quanto vocês foram construindo essa relação. Muito linda. Então, concordo. Que bom. E para você, como é que está sendo toda essa experiência?
Então, essa pergunta é maravilhosa porque vem o título do podcast. Podcast é o outro lado da maternidade. Hoje eu quero conversar com você, e a gente pode trazer toda a nossa perspectiva até o momento de como está sendo, né, ter um filho, desse outro lado que a gente enxerga, que é o lado que as pessoas não veem. Que eu vejo muito por aí a maternidade sendo colocada como algo terrível, algo custoso, algo pesado, algo denso, né? Inclusive eu estava no CrossFit hoje e aí ele falou assim para mim: Lari, como é que você tá? Porque eu estava doente, né? E aí ele falou: você tá doente? Você se recuperou? Que não sei o que. Eu falei: sim. Me recuperei, que também ficar sem dormir à noite, acaba, acho que, desestabilizando a imunidade. Ele falou assim, imagino que você está dormindo 2 horas, 2 horas a cada 2 horas, né? Eu falei, 3 horas dali, por isso que eu não quero ter filho. Não vou ter filho, alguma coisa do tipo. Eu falei, olha, eu não sou dessas pessoas que vai dizer para você não ter filho. Eu vou dizer para você que a coisa mais maravilhosa do mundo é ter filho. Tenha filho e não tem problema nenhum ficar acordada de noite. Ele, nossa, então eu vou arranjar uma namorada para ter filho, brincando, né? E as pessoas ficaram olhando pra minha cara, assim, do CrossFit, tipo, como se fosse algo realmente fora do comum, né? Fora do padrão. As pessoas são muito frágeis, né? São muito frágeis. E esse é um ponto importantíssimo da gente trazer. A maternidade, ela vai ser um grande pesadelo se você for uma pessoa frágil, se você for uma pessoa imatura, se você mesma, com as suas próprias questões da sua infância, não está bem resolvido. É impossível ser uma boa mãe se eu não tive uma mãe boa para mim. Porque se eu não tive uma boa mãe, eu tô ferida com o que eu recebi dessa mãe. E aí, quando eu vou entregar para o meu filho, eu vou entregar algo ruim, porque eu não curei o que eu recebi. E aí que começam as dificuldades. Porque, por exemplo, se eu não fosse uma rainha da minha vida hoje, eu teria ficado presa no quê? No que a minha mãe falava que era maternidade. Para minha mãe, a maternidade era algo pesado, era algo denso, era algo difícil para sua mãe também, né? Era algo muito trabalhoso, muito custoso. E aí, eu olhava para a maternidade desse lugar, nossa, meu Deus, imagina quando for ter filho, eu não vou dormir, vai ser muito difícil, eu vou surtar, vou ficar sobrecarregada, meu marido não vai me ajudar. Então, todas as cargas que a minha mãe dizia, eu tomei para mim, né? Quando eu me tornei uma rainha da minha vida, eu entendi que a maioria das pessoas está o quê? Machucada, sofrida, né? Com dificuldades nas suas próprias vidas. Então, quando elas vão virar mães, elas vão simplesmente projetar isso nos seus filhos. Quando eu curei, me tornei uma rainha da minha vida, eu aprendi que eu não preciso ter o mesmo exemplo das pessoas. Eu posso criar as minhas próprias referências. Faz sentido isso para você? Faz total sentido. E acho que isso que você falou, de que você tomou para você essa carga, na verdade, muitos pais colocam nos filhos essa carga, né? Transferem para os filhos. De falar, olha eu aqui, né? Tudo que você está me fazendo passar, tudo que eu passei por você. Olha o tanto de trabalho, né? Muitas mães sobrecarregadas e cansadas. E isso também fruto de relacionamentos bagunçados, em que não tem uma parceria muito firme, em que não tem uma divisão de atividades muito bem clara. A mulher fica sobrecarregada, né? E isso acontece muito, né? De transferir essa carga para o filho acabar achando que é culpa dele, né? Sim, porque por conta dessa bagunça, a mulher vai acabar confundindo mesmo. Porque quando essa criança chegou, a minha vida virou um caos maior. Né? As coisas ficaram pior, mas elas não ficaram pior por causa da criança, ficaram pior porque você já tem tanta coisa mal resolvida na sua vida, tantos problemas de segurança, de dificuldade de controlar o seu gênio, dificuldade de controlar as suas emoções, problemas no seu casamento, como o seu marido ele é folgado, ele é passivo, ele não faz, você toma todas as atividades para você, você não se sente bem com você mesma, você tem várias dificuldades. Várias questões. Aí vem essa criança, ela adiciona questões. E aí você pensa que você vai explodir, que você vai ter uma... Né, você não consegue lidar. Até porque a sua capacidade de lidar com estresse, como você é muito imatura, como a maioria das pessoas, ela é muito baixa. Então, quando vem a criança, ela gera muito estresse. Por quê? Porque tem muito trabalho, muitas noites mal dormidas, né? Um novo ser humano que precisa de você. E aí você que tem a sua barreira mental de dificuldade, a sua barreira mental ali para lidar com conflitos, lidar com suas emoções tão baixa, aí você não tem espaço para isso, você não tem espaço para lidar com isso. Então você surta.
Você surta, por isso que dizem a maternidade é cruel. Eu gosto de ser mãe, mas eu odeio a maternidade, né? Eu gosto do meu filho, mas odeio a maternidade. É muito cruel, é muito difícil. Para as mulheres é muito custoso. Sim, porque você não tem capacidade de lidar com as dificuldades da maternidade. Eu só tenho essa capacidade porque eu sou uma mulher madura e por conta disso eu consigo racionalizar as dificuldades. Eu consigo trazer um novo significado para as dificuldades. Eu consigo, de madrugada, me equilibrar emocionalmente para não surtar com meu filho. Então, teve momentos de eu estar assim, no pico máximo do cansaço, no pico máximo da dor, que eu estava com muita dor depois do parto, no pico máximo dos hormônios bagunçados por conta do puerpério, e mesmo assim eu consegui entregar para o meu filho tranquilidade. Por quê? Porque na minha mente eu estava fazendo a minha regulação. Que a gente chama no VR de sendo mãe e pai da minha própria criança interna, fazendo o equilíbrio emocional. Então, por dentro eu estava assim, ó, e por fora eu estava conseguindo entregar para o André, para o meu filho, aquilo que eles mereciam receber. Mas só porque eu sei fazer isso. E as pessoas que não sabem fazer isso, como é que elas ficam? Sim. E exige uma maturidade muito grande. Uhum. Quando não há maturidade, só há espaço para sofrimento. Sofrimento. É puro sofrimento. Quando há maturidade dos dois lados, né, dos adultos, obviamente, a criança está ali, né, a mãe tem que ter esse equilíbrio para não descontar na criança, coitada. Exato. Que não tem nada a ver Exato. com tudo aquilo. Ou no marido. Né? No marido, às vezes pode até acontecer. Não é que ela vai soltar tudo e não vai ter nenhuma regulação, mas o marido tem que entender também com a maturidade dele que a mulher dele... tem mais maturidade também. Nesse momento, né? Porque ele não está com os hormônios e tudo. Nesse momento ele está mais num equilíbrio melhor, numa situação melhor, para prestar esse apoio para a mulher dele que está numa situação mais frágil. E aí que vem o problema, porque como a maioria das pessoas está infantil, o marido também está infantil. Esse então ele vai olhar para aquela dificuldade que aquela mulher está passando e vai falar assim, ai, ela não é mais a mesma, ela é uma louca, ela surtou, depois que o nosso filho chegou, ela se descuidou, ela tá chata, ela só implica comigo. E às vezes a mulher que ela mais precisa é da sua inteligência emocional, que você não tem. De tipo falar, amor, tá tudo bem, eu tô aqui por você, eu te amo, eu vou dar conta. Teve uma vez que, nesses momentos também de puerpério, que eu tava assim, tão cansada, e o Arik tava gritando tanto, chorando tanto. Era 7 horas da noite, é o horário da bruxa, né? Que ele ficava doidinho. E eu também tinha uma dificuldade nesse horário, né? Porque dizem, né, que é normal que as mães, a partir das 7 horas da noite, ficam mais perturbadas, porque tá chegando a noite, tem a madrugada. E eu tava assim, eu sentei e comecei a olhar assim pro nada, eu não conversava muito, eu só ficava tipo assim, meu Deus, eu preciso de ajuda, sabe, assim, porque eu tava realmente lidando com o máximo que eu conseguia mentalmente para lidar com aquilo. E o André olhou para mim, percebeu e falou, tem algo errado. Pegou o Arik falou, vai descansar, vai deitar, eu cuido, né? Eu dou um jeito. Por quê? Porque ele teve a inteligência emocional de ver que tinha algo errado. Você lembra desse dia ou não? Lembro. Você lembra? Como é que foi pra você esse dia? Acho que é isso, exige esse olhar. Você tem que estar o tempo inteiro olhando. Cuidar da sua família é isso também. É estar atento, principalmente nos momentos de mais fragilidade. Você está observando e ver o que você pode fazer para melhorar aquela situação. Então, toda a noite eu estava acordando, fazendo tudo aquilo que era necessário que eu fizesse, dividindo 100% as atividades. Óbvio que tem coisas que só a mãe pode fazer, como amamentar, por exemplo, né? Então nunca vai ser equilibrado meio a meio, mas eu estava fazendo o máximo que eu podia para tirar o peso que eu pudesse das costas dela. E nesse momento eu falei, não, amor, deixa que agora é 100% comigo, né? Tinha leite congelado, eu poderia dar mamadeira, descongelar, né, o leite e tal. Então, deixa que aqui vai ser 100% comigo, porque eu percebi que ela não tinha mais para entregar naquele momento. Precisava que fosse naquela hora
100% eu, 0% ela. Então, e não é 0%, porque naquele momento eu estava lidando com hormônios sim. que você não precisa lidar. Sim. Então, no caso, já é uma divisão, no fim das contas, sim. porque você não está lidando com isso, né? Sim, verdade. E é uma divisão quando você pensa no sentido de nós somos um time e todas as coisas que estão envolvidas aqui nós vamos lidar juntos. Nossa, não é no sentido de divisão de só tarefas. Ah, sim. Né? Essa tarefa aqui, pô, é cansativo fazer isso aqui. Então faz meio a meio. Não, tem outras coisas que quando você é parceiro da pessoa que estão envolvidas que não é necessariamente fazer uma tarefa. Né? Que não é necessariamente executar, pegar o bebê e trocar a roupa, trocar a fralda, limpar, dar banho, botar para dormir. Tem todas as questões que às vezes a pessoa está, por exemplo, exausta emocionalmente. Lembra quando... E você vai dividir, tirar essa carga dela e trazer e falar, beleza, vamos dividir isso, vamos aliviar para você que agora você não está conseguindo entregar. Lembra quando a gente deitava no final do dia, assim, só se dava as mãos, porque a gente não conseguia nem falar um com o outro direito, de tanta coisa que era, né, nesse momento. A gente só vivia em função do Arik, naquelas 2 primeiras semanas. A gente deitava, dava a mão pro outro e dizia, nós somos um time, né, amor? Somos um time, tá tudo bem, amanhã vai ser um dia melhor, né? Assim, nessa parceria de tipo, tá tudo bem, eu vejo você, você me vê, a gente tá junto nessa, vamos dar as mãos, né, e seguir, amanhã é um novo dia. E foi muito disso que a gente fez, até hoje a gente faz isso, né, nós somos um time, eu sempre olho pra ele e falo, nós somos um time, ele fala pra mim, nós somos um time. Porque se a gente esquece isso, né, acaba olhando só pra si, olhando pro quanto tá cansado, ou quanto tá com dificuldade, mas se a gente olha como o time tá funcionando, né, sim, nós temos mais manobra para lidar com o relacionamento e com a criança. E esse é o problema. Como tem muitas mulheres que não estão em relacionamentos bons, elas não têm essa ajuda. E aí que fica complicado, né? Aí que fica custoso para ela. Porque pensa, se naquele dia que eu precisei que alguém pegasse a criança, né? E ficasse um pouco com ela para que eu relaxasse, eu descansasse um pouco, se eu não tivesse essa pessoa, que foi o caso da minha mãe. E além disso, né, toda a divisão que acontecia todos os dias, todas as noites, se não fosse só 100%. Só 100% eu. Se só eu acordasse, se só eu trocasse a fralda, se só eu fizesse. Por isso que a maternidade, ela tem esse lado ruim se a gente faz escolhas ruins. E aqui é muito importante, porque eu vejo muitas mães sem autorresponsabilidade. Isso pode ser polêmico, isso pode ser... pode gerar hates, mas é de fato uma realidade. Quando você tem escolhas ruins, você arca com essas escolhas ruins. Sua mãe fala essa frase maravilhosa, né? Se a cabeça não pensa, o corpo apanha. Porque, de fato, se você não aprende a escolher bem um parceiro de vida, você pode acabar, por exemplo, como a minha mãe. Por que eu digo isso? Porque ela foi com 17 anos, fez lá sexo com um cara que ela tinha acabado de conhecer, com 4 meses de relacionamento. Eles não se davam bem, eles brigavam pra caramba. Todos os dias era crise de ciúmes atrás de crise de ciúmes. Tiveram eu lá no meio. E aí, no meio desse relacionamento caótico, dessa pessoa que ela mal conhecia, depois de... Ele não queria, né? Ele não queria um filho naquele momento. Obviamente que, quando ele descobriu, ele quis ter o filho. A minha mãe que pensou em tirar, e ele falou, olha, vamos ter o filho e tudo mais. Mas o que eu tô querendo dizer não eram os planos daquele homem naquele momento. Ele não era nem namorado dela, não era nem marido dela. Então, olha como às vezes a gente se coloca em situações com pessoas que não poderiam ser bons maridos e depois a gente reclama. Nossa, mas eu tô super sobrecarregada. Nossa, mas a maternidade é um peso muito forte para a mulher. Sim, se você não toma as boas decisões, é um peso sim. Verdade. Então, eu tomei boas decisões. Eu tenho um marido maravilhoso, que eu escolhi para ser meu marido, que eu sabia que ia ser pai dos meus filhos, que eu construí com ele um relacionamento onde ele me provou por A mais B que ele ia ser um pai maravilhoso. Poderia ser que ele mostrasse ser um pai ruim? Poderia, mas quais eram as chances? Mínimas. Por quê? Porque eu tinha todas as evidências de que isso não seria um problema. E se provou melhor ainda, né? Eu desfruto hoje de uma coisa que eu achava que seria bom, mas hoje é maravilhosa. O André me surpreende muito todos os dias. Então, eu fiz boas escolhas. André fez boas escolhas quando ele escolheu, né, ter um filho comigo, não é? Muito. Então, vamos assumir também a nossa responsabilidade pelas escolhas que a gente tem.
Sim. E o que você acha? Porque sempre que se fala disso, as mulheres que não têm autorresponsabilidade, aí sempre tem as que viram o comentário para os homens. Não, são os homens que não têm caráter, que largam, que não assumem as responsabilidades deles e não sei o que e tal. E aí sempre entra aquela questão, né, de que você fala para mulheres. As pessoas em geral não têm autorresponsabilidade, tanto os homens que não cumprem o seu papel, quanto as mulheres também que se colocam nessa posição. Muitas vezes, e aí a pessoa diz, não, mas foi contra minhas escolhas, contra a minha vontade. Então, o que você responde para essas pessoas que viram sempre a mira e falam, a culpa é 100% só dos homens? É muito fácil falar isso, porque se eu coloco a culpa 100% em alguém, eu pelo menos relaxo um pouco do peso que é a vida. A vida é muito pesada. E às vezes a gente olha para nossa vida e pensa, meu Deus, por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou vivendo essa realidade? Essa realidade é muito cruel. Por exemplo, das mães, né? Olha como eu estou aqui, ferrada, né, vivendo assim... Não sei nem como eu estou vivendo, porque eu não tenho tempo para comer, não tenho tempo para escovar o dente, não tenho tempo de tomar banho, não tenho tempo de fazer nada, só vivo para essa criança, ninguém me ajuda com nada, eu tô cansada, ainda tenho que trabalhar, ainda tenho que... Então, assim, eu penso, caraca, essa vida é muito difícil. E eu ainda tô me olhando pro meu corpo e achando meu corpo feio, achando meu corpo cheio de estria, achando que eu não sou mais aquela mulher de antigamente. Então, assim, tem muitas coisas que você pensa, nossa, é muito difícil lidar com a vida. O que eu vou fazer, então? Buscar um certo conforto, que a culpa é do outro. Então, a culpa não é minha. Eu não vivo isso porque eu me fudi, né? Eu me ferrei. Eu vivo isso porque o outro me ferrou. E aí eu tenho um certo conforto. Então é isso que a maioria das pessoas busca. Culpados para não olhar para as suas dificuldades. E a gente acha que isso vai ajudar, mas isso só protege o sofrimento. Porque se você admitisse que você é responsável pelas suas escolhas, que você faz parte do problema, você poderia curar a parte sua que faz parte do problema para atrair para você, então, situações que são boas, situações que são melhores para a sua vida. Sair desse lugar de vítima e ir da protagonista, da rainha em você. Então, quando você fica, o homem, você está só jogando as suas dificuldades, jogando as suas angústias, jogando os seus problemas no outro, para ver se de alguma forma isso te alivia. Isso pode até aliviar na hora de comentar muito hate no Twitter, né? Digamos, muito hate na minha página lá. Porque você só fala dos homens. Então, isso alivia ela por um momento. Só fala das mulheres. Você só fala das mulheres, você só fala que as mulheres são ruins. Ufa, me senti bem. E aí depois você se sente mal de novo. Então, isso pode te aliviar rápido. Mas o que vai realmente solucionar a sua vida é quando você mudar de dentro para fora. Tira muito... As pessoas acham que... Isso é engraçado, né? Quem comenta esse tipo de coisa acha que isso tá empoderando ela. Não, é os homens. Só que, na verdade, é o contrário, né? Quando você pega e diz que a culpa do que você está vivendo é 100% responsabilidade de outra pessoa, você está falando, eu não tenho nenhum poder sobre isso. Sobre a minha vida. Eu não tenho nenhuma ingerência, nenhuma influência sobre nada que acontece sobre comigo. A minha vida. A vida está acontecendo comigo e, nossa, isso é uma realidade muito triste, muito... esvazia completamente o poder da mulher. Exato, nossa, perfeito. Que é aquela frase, a vida não acontece com você, a vida acontece para você. Quando você vê que a vida acontece para você, você começa então a entender que você pode mudar os caminhos. Posso escolher A, posso escolher B. Quando eu acho que a vida acontece comigo, eu não tenho caminho a escolher. Tô na merda e vou continuar na merda, porque as pessoas que estão me ferrando, e não eu que estou fazendo com que permitindo que as pessoas me ferrem. Né? Exatamente. E aí, quando você assume a autorresponsabilidade, quando todas as pessoas, não é a mulher, é o homem e a mulher, todo mundo assume a autorresponsabilidade pelo aquilo que faz, primeiro, a pessoa não vai, em primeiro lugar, sair fazendo sexo com pessoas que ela mal conhece, porque os métodos contraceptivos eles não são 100% à prova de falhas. Então você está, ao fazer isso, arriscando ter um filho com uma pessoa que você mal conhece.
E aí vira um inferno na sua vida. Sim, mas sabe o que elas podem falar? Ah, mas eu conhecia ele. Ah, mas eu tava namorando com ele há 1 ano. Ah, você realmente conhecia ele? Você já tinha falado com ele sobre casamento? Vocês já estavam combinados de se casar? Ele já tinha dito que iria te assumir? Ele já tinha falado que ele queria filhos? Ele já tinha dito que se vocês engravidassem, ele ia assumir o filho de qualquer forma? Que ele te amava? Que ele estava ali por você, não importava o resultado? A maioria dos homens são moleques, né? Que essas mulheres se relacionam. Com certeza ele não falou isso. Então não vem dizer, eu achava que conhecia ele porque ele te dava beijos e amassos ao final de semana. Ou mais do que o cara falou. Mas o que ele fazia, né? Eu posso falar e também não posso fazer. Ou seja, eu falo que você é a mulher da minha vida, mas tô te traindo, tô na rua, né? Tô no bar, tô em casa jogando videogame, não tô cumprindo minhas responsabilidades, né? Exatamente. Ou é o cara meio preguiçoso, meio largado, que não tem muita responsabilidade com as coisas da vida, que ele tem um trabalho, mas não tem muita ambição, mora na casa da mãe, coloca a mãe em primeiro lugar na frente de você. Então, assim, ele pode dizer, não, você é tudo pra mim, mas a mamãe ligou, ele sai correndo e deixa você. Exato. Né? Então, assim, você tem que observar as atitudes desse homem para saber se eu engravidar desse homem, ele vai fazer absolutamente tudo que for necessário pelo bem da nossa família. Ele vai me proteger, ele vai cuidar de mim, vai cuidar do nosso filho. Ou ele vai me deixar lá sobrecarregado. Ou é o tipo de homem que pode correr o risco dele abandonar a gente e sair fora. E se você vive com uma pessoa, se você está junto num relacionamento há anos com uma pessoa e você quer dizer que nunca houve qualquer tipo de indício e que o cara simplesmente ele era 100% uma coisa, te dava todas as provas, agia e falava e era 100% esse homem. E quando o filho veio, ele mudou da água para o vinho. Ele é um caso raro de psicopatia. Na verdade, assim, você não estava enxergando os sinais. É fácil, de novo. E se você quiser dizer que não, eu estava, a responsabilidade não é minha, de novo, você está tirando o seu próprio poder da sua vida. Às vezes os sinais estão tão claros e a gente não vê. Não vê, porque nós estamos com um véu, o véu sistêmico que a gente fala que é, se a minha mãe não deu conta de ver um problema, eu, de forma inconsciente, não dou conta de ver o problema também. Então, às vezes, tem um cara que está traindo uma mulher há muito tempo e as evidências estão lá, as pequenas evidências, mas ela não dá conta de enxergar, ela não vê. E depois, quando ela descobre as 50 traições, né, como tem um caso muito famoso aí, 50 traições que eu descobri, que era de garota de programas, que depois outra família, ela até disse, as evidências estavam lá, é que eu não quis ver. Quando você de fato assume isso, estava lá, é que eu não quis ver, é que de fato você pode, na próxima relação, escolher melhor e ter um relacionamento melhor. Porque se você dissesse, não, eu nunca vi, não tinha nada, você vai se relacionar de novo com outra pessoa que vai ter sinais, você vai fingir que não veio de novo, vai viver a mesma coisa de novo, um looping infinito, né? Sim. Então, amor, acho que dá para resumir, falar um pouco sobre isso, assim, tem 2 situações de maternidade. Primeiro, é a situação da pessoa que está num relacionamento estável, 2 pessoas comprometidas com uma maternidade, porém, sem muita maturidade para lidar com as dificuldades. Porque a dificuldade sempre vem. Sempre. Né? A gente, no nosso relacionamento, o momento em que o Arik chegou, também teve muitas dificuldades, como a gente falou. Mas a gente, mesmo no cansaço, na dificuldade, a gente teve a maturidade de não sofrer com aquilo num nível desproporcional. A gente sabia, não, calma, é o começo, a gente vai trazer uma rotina, as coisas vão se estabilizar, e foi o que aconteceu. Não sofrer com a vida como ela é. Então tem essa que situação. Que foi a frase, desculpa, que é só para trazer a frase que a gente estava conversando sobre, da Candace Owens, né, que fala? Sim. Que ela falou, life is tough, get a helmet. A vida é difícil, arranje um capacete, né? Sim. É tipo isso, né? Sim. Que a vida é difícil, né? Você vai ter momentos difíceis, se você fica lutando contra as dificuldades da vida, fica pior as dificuldades, né? As coisas se prolongam, você fica sofrendo, porque a dor, ela é inevitável, sofrimento é opcional. Sim. Então tem essa primeira opção. Sim. E é justo que
Muito custa é aquilo que muito vale. E o que vale mais nessa vida do que você ter um filho? Então custa. Mas você com a maturidade, você consegue tirar de letra, certo? Você tem que chegar entendendo a realidade do negócio. Você vai enfrentar dificuldades até para o seu próprio amadurecimento. Faz parte do processo de amadurecimento enfrentar. Só que tem início, tem data para começar e para acabar a dificuldade. Quando você vai se adaptando, você vai entendendo, você vai aprendendo sobre o seu filho, você vai ajustando a dinâmica, as coisas vão melhorando muito rápido. Agora você tem que ser adulto para saber que as coisas boas elas vêm com um preço nessa vida. Um preço, exato. E o adulto paga o preço. O adulto quer pagar o preço. Se não tem um preço, o adulto até estranha. Né? Nossa, mas não tem o preço? É importante para mim pagar esse preço, porque na vida é tudo equilíbrio de troca. Existem equilíbrios. Imagina, eu recebo essa dádiva, esse presente não vem com um custo? Tá errado. Tem que ter o custo. Né? A criança que habita em todos nós quer ganhar. Quer ficar rico sem trabalhar. Quer ficar rico. Na loteria. Nossa, é tão gostoso estar deitado aqui nesse sofá. Não queria sair daqui para ter que ir trabalhar. Mas há um sofrimento envolvido nisso. Mas eu quero ficar rico. Será que não dá para ficar rico sem trabalhar? Total. Não. Eu quero ter um bom relacionamento sem fazer nenhuma concessão. Né, sem fazer nada pela minha mulher, sem ouvir ela, sem fazer o que ela me pede, nada. Só quero que ela seja maravilhosa, incrível pra mim, sem eu fazer nada por ela. Então quando a gente tá na nossa criança interna, nós estamos só querendo receber sem entregar. Por quê? Porque é justo, quando você é criança, você recebe dos pais. Você vai entregar o quê? Nada. Os pais não podem, inclusive, esperar nada dos filhos. Eles só entregam e os filhos só recebem. Mas quando você se torna um adulto, a ordem vira, você entrega para a sociedade e a sociedade te entrega de alguma forma, entrega para os seus filhos vão te entregar em formato de eles são seus filhos e você vai amar ter eles na sua vida, eles vão te trazer alegria, joy, né? Contentamento o tempo inteiro. Mas a única forma de retribuir o que você recebeu é tendo filhos. Para os seus pais. Você só vai retribuir o que você recebeu dos seus pais tendo filhos e podendo fazer pelos seus filhos. Seus filhos não podem também querer... Enfim, é essa roda que vai girando. E é importante que a gente, como adulto, queiramos pagar o preço. Sim. E nada mais valioso nessa vida do que você expandir o seu coração para o amor que você sente por um filho, para o amor que o seu filho sente por você, para você assumir essa missão que é criar a sua própria família, é lindo, que é deixar um legado nesse mundo, que é transmitir aquilo que você aprendeu, formar um ser humano, tentar fazer diferente daquilo que você recebeu, da forma como você acha que seria melhor para ele. E essa missão esse propósito de vida é tão forte, tão poderoso, tão lindo, que é natural que ele tenha que vir com um custo associado a ele. E o adulto entende isso, e o adulto vai pagar o preço que for. Eu não vou ter medo dessa missão, de enfrentar os obstáculos dessa missão. Eu não vou querer que vá... Porque é a mesma coisa da criança que quer ficar rica sem trabalhar. E essa é a maior riqueza de todas. Então dá trabalho. Exato. Dá trabalho. E o adulto, ele quer assumir esse trabalho. Ele está pronto para colocar essa mão na massa. Exato. E daí me vem um ponto aqui, né? Que é o lance de assumir o trabalho. Tem muitas tiranas, muitas mulheres exigentes, mandonas, controladoras, que elas vão tomar o trabalho todo para si. Porque quando elas tentam dividir com o parceiro o peso da maternidade, elas não aceitam a forma que elas recebem deles. Então, exemplo, o André, ele vai fazer as coisas completamente diferentes de mim. Ele vai demorar mais para trocar uma fralda, ele vai pegar o Arik de um jeito que eu não pegaria, ele vai fazer o Arik, às vezes, passar por riscos, digamos, que eu não faria, quando ele coloca o Arik aqui assim, né? Todo segurado, todo posturadinho, né? Não corre risco. Mas eu nunca faria isso, porque eu sou a mãe, ele é o pai, e nós vamos ter jeitos de paternar, de maternidade,
maternar completamente diferentes. Só que quando você é uma mulher controladora, tirana, agressiva, você vai querer que o seu marido faça do seu jeito. E quando ele não faz imediatamente, ou seja, quando não coloca a criança para dormir do seu jeito, ou quando não resolve do seu jeito, ou quando não faz da forma que você faria, na rapidez que você faria, ou você já toma para si e pega o negócio e diz, ai, só eu consigo fazer ele dormir. Só eu consigo fazer direito. Só eu penso. Não, eu consigo fazer a fralda rápida. Ah, é porque a gente vai. Então, assim, é muito importante que a gente saiba receber também o que o outro tem para nos dar. Então, se você quer uma maternidade mais leve, você precisa aprender a receber do pai, da criança, aquilo que ele tem capacidade de entregar da forma que ele entrega. Então, muitas vezes, eu preciso discordar do André na minha cabeça para receber dele aquilo que é a forma que ele tem de paternar o Arik. Por quê? Porque eu sou mãe, ele é o pai diferente. Ponto. E tem que ser diferente. E eu vou respeitá-lo assim. E eu percebo que quando eu deixo esse espaço, se mostra tão importante essa diferença. Se mostra tão bonita a relação que eles têm, que é diferente da relação que eu tenho com o Arik, que tem que ser assim. É mágico quando a gente entende isso. Mas você deve exigir um equilíbrio de troca, né? Só o como fazer, Total, né? Como fazer, Tem que ter o equilíbrio de troca, só o como fazer que é importante. É importante você respeitar, né? O jeito do outro, não querer controlar. É entender assim, os dois têm que colocar a mesma energia naquilo, né? Total. Mas é porque muitas mulheres sobrecarregam porque não aceitam receber para poder equilibrar do jeito que o outro tem para entregar, né? Sim. Muitos homens não entregam. Não entregam o tanto quanto deveriam, não entregam, não é nem só o como, não entregam o nível de energia que deveriam para estar equilibrado. Então é importante sim que a mulher exija isso, dado que se ela escolheu um parceiro que está apto àquilo, que tem autorresponsabilidade, que se importa com o que ela sente, se importa com a família e está disposto a fazer o que for necessário, quando ela falar isso, ele vai tomar uma atitude e vai corrigir a rota. Ele não vai nada a ver, não sei o quê, e fugir da responsabilidade. Então, se você sente que não está equilibrado, a mulher tem que comunicar. Claro. Sempre. Comunicar. Mas aqui é um problema que começa muito lá atrás, né? Uma relação desequilibrada, numa relação com as energias desequilibradas, onde eu já encontrei um homem que é assim, eu já ajo dessa forma sempre no nosso relacionamento, e as coisas vão indo, né, num ciclo vicioso de um entrega mais, o outro entrega menos. E aí, quando vai ter o filho, as coisas só continuam acontecendo da mesma forma. Por isso que, para você ter um relacionamento de rei e rainha, você precisa primeiro se tornar uma rainha da sua vida, do seu relacionamento, para que você busque a mudança dentro, transforme dentro, para que seu mundo externo reflita aquilo que mudou. Por quê? Porque as pessoas são recíprocas. E eu não posso esperar receber algo que nem eu mesmo entrego. Ou seja, eu quero paz, quero leveza, quero amor, mas eu não entrego paz, não entrego leveza, não entrego amor. Então, se eu quero receber, entregue o comportamento de uma rainha para ter um comportamento de um rei. Se você está sentindo que o seu relacionamento precisa de um melhor equilíbrio de troca, então que tal você entregar a sua feminilidade? É muito importante que a gente entregue a nossa feminilidade, porque entregar a feminilidade é abrir espaço para receber a masculinidade do marido, do namorado, né? Então, isso só acontece quando você sabe como é ser uma rainha VR. Senão, você não sabe o caminho. Você vai ficar perdida, vai ficar dando, né, cabeçada e não vai conseguir. É isso. E aí entra... tinha até falado, né, dos dois casos possíveis que geram um desgaste muito grande na maternidade. Falei do primeiro, que é, mesmo que você esteja num relacionamento equilibrado, balanceado, em que os dois querem muito aquilo, se você não tem maturidade, você não consegue enfrentar as dificuldades que são naturais dessa missão tão maravilhosa. E aí tem o segundo caso, que é nem essa base de relacionamento você não tem. Que é o caso das pessoas que fazem sexo com pessoas que mal conhecem. O caso das pessoas que têm um namoradinho ali, mas que não tem nenhuma pretensão de nada de muito longo prazo, ou até fala, mas não tem nenhuma atitude que demonstre isso, né? Uhum. E aí engravidou, putz, e agora? Exato. Aí, nossa, engravidei e ele fugiu. Uhum. E aí, caramba, 100% da responsabilidade é dele, porque ele fez isso? Será?
ou você não tem responsabilidade nenhuma nos parceiros que você escolhe, com quem você escolhe se relacionar. Então a pessoa se coloca nesse buraco, né? Os dois estão, né, se colocando numa posição terrível ao fazer isso. E aí tem as pessoas também que acham que quando você está num relacionamento ruim, às vezes a saída é então tá ruim o namoro, então vamos casar, né? Que aí as coisas vão melhorar. Não, tá ruim, mas não, quem sabe no dia que tiver filhos a coisa melhora. Aí bota um filho. Como. Aí, putz, um filho, vamos mais um filho. Até porque quando você fala isso, né, eu vou casar para o relacionamento melhorar e quando eu tiver um filho vai ficar melhor ainda, você coloca num filho a responsabilidade de entregar algo para você. E filho nenhum tem que entregar nada para nós. Nossa responsabilidade é entregar para o filho. Isso nunca pode... você nunca pode entender mal isso. Porque quando você tem um filho esperando que ele te dê felicidade, te dê amor, te dê contentamento, você vai colocar nele um peso de ser um contentamento para você, de ser uma alegria para você. E não é papel dele te fazer feliz. O papel dele é ser seu filho, pronto. Você escolheu teu filho, você vai cuidar dele para entregar ele para a sociedade como uma parte sua. Mas não esperando receber nada em troca. Isso é um peso muito difícil para um filho carregar. Fala um pouco sobre isso, dos relacionamentos que estão desequilibrados. E aí o filho acaba indo parar num lugar que ele não deveria dentro dessa dinâmica para tentar equilibrar as coisas numa dinâmica doentia. Quando uma relação tá ruim e eu tenho um filho para melhorar essa relação, eu tenho esse filho para ser a cola da relação. E aí, quando eu quero um filho para ser a cola, onde ele vai? A cola vai aonde? No meio. E quando a cola vai no meio, a cola vai, a gente achando que ela vai colar, ela na verdade ela separa o pai e a mãe. Porque eu venho aqui, o pai tá aqui, a mãe tá aqui, eles deviam estar aqui. Quando eu quero ter um filho para salvar nosso relacionamento, eu coloco o filho no meio. Então o filho fica entre o pai e a mãe. E aí a relação desanda, a relação desequilibra. E o filho acaba sendo, inclusive, sistemicamente a gente fala, como parceiros do pai e da mãe ali. Ele vai num papel que não é dele. De entregar amor, de entregar carinho, de fazer a relação dar certo, de trazer o papai para perto, trazer a mamãe para perto. Eu fico triangulando essa relação. Um lugar de triângulo que não é meu. E aí isso é muito pesado para o filho, né? Como eu já falei, isso é muito pesado para o filho. O filho cresce, inclusive, buscando relações triangulares, onde ele é a terceira pessoa, ou ele busca uma terceira pessoa. Sabia? Muitos filhos que viveram essa dinâmica na relação, de ter que ser a cola dos pais, eles vão buscar amantes no casamento, no relacionamento, porque eles estão acostumados com a dinâmica de terceira pessoa. Para você ver como é cruel. E explica a questão de... Às vezes, quando o relacionamento não... Por exemplo, a mãe teve um filho, o pai, né, ausente ou abandonou, e a mãe coloca o filho nessa posição de cuidar dela, de suprir os sentimentos dela, de estar ali sempre coladinho nela, e de também essa carga de olha tudo que eu passei por você... Né? E aí acaba que a vida inteira do filho acaba sendo prejudicada. Né? Tem muita mãe que coloca o filho para ser seu próprio marido, seu próprio namorado. Tem muito filho na posição de namorado e marido da mãe. Por quê? Porque a mãe, como ela é carente, como ela é insegura, como ela não entendeu que não é papel do filho fazer ela feliz, ela coloca ele aí. Então, meu filhinho, você é tudo pra mamãe. Você é a vida da mamãe. A mamãe fez tanto por você. A mamãe precisa tanto de você. Se você, a mamãe fica tão triste, a mamãe fica tão pra baixo. E aí o filho, nossa, minha mãe, ela é tão frágil. Minha mãe, ela tem tanta dificuldade que se eu deixar essa mulher aqui, pra onde ela vai sem mim? Sente muita culpa. Eu assumo uma responsabilidade sobre a mulher que deveria ser responsável por mim. Ela é a grande, eu sou o pequenininho. Como que é eu que tenho que fazer ela feliz, eu que tenho que ajudar ela, porque senão ela fica mal? E aí essa criança, ela começa a não entender. E daí eu vou pra vida adulta também com esse papel. Eu preciso ligar pra minha mãe. Será que ela tá bem? Minha mãe tá com uma dificuldade. Será que ela... minha mãe tá sozinha. Será que ela precisa de mim? Minha mãe se separou do meu pai. Como é triste ver ela sem um homem na vida dela. Como é triste ver ela mal, como é triste ver ela com uma dificuldade. Eu preciso, então, ser esse companheiro. Então, eu vejo homens sendo companheiros das mães, até por isso que a gente vê o filhinho da mamãe, que fica com a mãe, ajudando a mãe até
idade avançada da mãe, e também tem as mulheres que querem cuidar das mães também. Então a gente tem essa dinâmica, tanto se você é filha, quanto filha homem, mulher, quanto se você é filho homem. Mas muitos leitinhos são assim, porque a mãe colocou eles no lugar que não é deles para ficar. Muito comum, muito complicado isso, né? Então é isso, esse foi o tema do nosso podcast. É um outro lado da maternidade. A gente trouxe uma visão muito embasada do comportamento humano, naquilo que é importante, naquilo que é bom, naquilo que muda vidas, no equilíbrio que muda vidas. E eu sei que é muito interessante falar isso, amor, porque muitas mulheres podem se sentir mal depois de ouvir isso, ou algumas coisas que a gente falou aqui, mas eu quero que vocês entendam que eu não falei nada aqui para criticar, apontar. A gente sempre faz o nosso melhor. A gente erra tentando acertar. Nós mulheres somos muito entregues, muito amorosas, muito queridas, a gente faz muito pelos outros. Só que se a gente não entende certas coisas que eu falei aqui, o sofrimento se prolonga. E você tem uma vida triste, uma vida puxada, uma vida que parece que tem uma âncora no seu pé que não te permite ser livre, leve uma rainha da sua vida, do seu relacionamento. Você não pode ser feliz, viver a vida que você nasceu para viver se você tem essas âncoras no seu pé. Então tudo que eu falei aqui é para que a gente possa trazer essa leveza para nossa vida sem tanta carga, né? Chega de tanta carga. É isso que eu quis trazer. Espero que poder tenha viver a beleza que é. A beleza que é a maternidade. Eu tenho certeza que todo mundo sabe que é todo incrível. mundo sabe, todo mundo que tem filho sabe o quanto é maravilhoso, mas a ideia é só poder poupar um pouco do sofrimento que vem, né? Quando a pessoa está atenta a todas essas variáveis, ela consegue viver mais o amor, a alegria, a felicidade e menos o peso, a carga, a tristeza que vem, né? Quando a pessoa não tá preparada para tudo isso. E o Vida de Rainha é isso. O Vida de Rainha, que é a minha formação para você se tornar uma rainha da sua vida, do seu relacionamento, é para que você possa destravar o que te trava. Então, eu tô com essa trava aqui que eu não sei por que eu atraio esses relacionamentos para minha vida. Eu tô com essa trava que eu não sei por que o meu marido, ele é folgado, ele não me ajuda. Eu tô com essa trava porque eu não sei por que eu não consigo me controlar. Eu tô sempre gritando, berrando. Eu não sei porque eu tenho tanta dificuldade de lidar com meu filho, as dificuldades dele. Eu não sei porque eu não me gosto, que eu não me amo, porque depois da maternidade eu olho pro meu corpo e não gosto do que eu vejo, tô sempre mal, tô sempre com uma baixa autoestima. Então, o VR é sobre isso, é para te destravar, para que essa rainha surja e comande a sua vida. Então, se você quer o caminho rápido e mágico para isso, o Vida de Rainha vai abrir as vagas dia 9 de novembro, a última turma do ano, depois só daqui 6 meses, lá em maio de 2023. Então, esse é o seu momento, é a sua chance. Daqui a 6 meses não, 6 meses depois, né? 6 meses depois, ou seja, só em maio. E é isso, gente. Obrigada pela participação, obrigada, meu marido. Obrigado, foi muito bom estar aqui com você. Foi bom demais, como Te sempre. amo, obrigada por tudo. Eu que agradeço. Tom.